aproveitar, porque o Pedro Duran, ele traz para a gente um pouco do histórico das relações diplomáticas aqui no Brasil. Porque essa atitude que a Basília destaca de trazer de volta ao Brasil um embaixador, ela não é inédita. Pedro Duran, a gente vai aqui para o nosso telão, porque ele preparou para a gente um material com o histórico do que já aconteceu aqui no Brasil. Porque você trazer de volta um embaixador não é novidade, Pedro. Inclusive, a gente falava há pouco, até mesmo nas relações entre Brasil e Israel, relembrando aquele episódio do anão diplomático. É isso. E a gente está falando de um histórico que se intensifica nos governos de Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Não tiveram momentos em que o embaixador foi convocado no governo de Bolsonaro, no governo de Temer. A política e a diplomacia eram diferentes nesses momentos, mas no caso de Dilma e Lula, a gente tem exemplos bem claros de como é que isso se deu e a gente vai mostrar para vocês, então, no telão, justamente quais são esses momentos em que a gente teve ali os embaixadores, de fato, convocados. Então, começando a nossa linha do tempo, a gente vai para 2008. Uma dívida com o BNDES para a construção de uma hidrelétrica faz com que o Brasil chame um embaixador do Equador aqui no Brasil para esclarecimentos sobre o embaixador do Brasil lá no Equador para esclarecimentos sobre essa dívida, sobre o fato de você ter deles terem contraído uma dívida e isso não ter sido pago. O próprio Rafael Correa, presidente do Equador à época, reclamou dessa convocação do embaixador brasileiro de volta para o país. Então, já no governo Lula, a gente tem em 2008 essa ação, essa ferramenta diplomática sendo usada. No governo Dilma, em 2012, a destituição e impeachment do presidente Fernando Lugo também faz com que o Brasil chame de volta o embaixador. Uma coisa muito semelhante com o que aconteceu aqui no Brasil em 2016, quando a gente teve o impeachment da Dilma e alguns países, especialmente aqui da América Latina, chamaram de volta os seus embaixadores como uma espécie de protesto contra essa questão, enfim, de política interna ali do respectivo país. Passando para 2013, aqueles casos de espionagem que foram revelados por Edward Snowden, que vieram a público, que teriam interferência do Canadá, também geram, por parte de Dilma, a convocação do embaixador para prestar esclarecimentos. Se de fato o Canadá estava ou não espionando o Brasil, isso foi notícia e a presidente, à época, Dilma Rousseff, fez essa ação diplomática numa tentativa de encontrar explicações de se de fato as autoridades brasileiras, os órgãos, estavam sendo investigados e espionados por agências estrangeiras. Aí aqui é muito importante a gente lembrar, Carol, em 2014, quando o porta-voz da chancelaria de Israel, numa crítica do Brasil ao excesso do uso de força nos bombardeios por parte de Israel na faixa de Gaza, exatamente a mesma coisa que a gente vive hoje, o porta-voz da chancelaria de Israel chama o Brasil de anão diplomático, como quem diz que o país não tem nenhum poder, nenhum efeito, nenhuma importância no mundo global do ponto de vista da diplomacia. Depois o primeiro de Israel, liga para Dilma, pede desculpas, tenta se retratar, mas ficou muito marcado porque também é um momento em que o Brasil chama o embaixador de volta por conta da intensificação dos conflitos. Em 2015, ainda no governo Dilma, um ano antes dela deixar o poder, a gente tem a execução de um brasileiro acusado de tráfico de drogas lá na Indonésia e a mesma medida tomada pela presidente Dilma Rousseff de convocar de volta um embaixador para justamente explicar o que estava acontecendo no país. A Dilma que se mostrou muito insatisfeita com o fato de ter tido um brasileiro executado, ter tido pena de morte na Indonésia, justamente por conta dessa acusação de tráfico de drogas. E aí, vindo para 2024, que a gente poderia falar que começa em 2023, porque não é a primeira vez, e a gente falava sobre isso, que o embaixador de Israel é chamado de volta para explicações. O embaixador de Israel aqui em Brasília, no Brasil, já tinha sido chamado outras 3 vezes para dar, enfim, explicações sobre declarações e tudo mais. E agora a gente tem as duas convocações, tanto o embaixador brasileiro em Tel Aviv sendo chamado de volta para o Brasil, quanto o embaixador de Israel em Brasília sendo convocado pela chancelaria brasileira, pelo Itamaraty, para poder prestar esclarecimentos. E até lembrando aqui, Pedro, quando a gente fala do episódio atual, a situação de ontem, quando você vê ali o embaixador ao lado de um representante do governo israelense que falava em hebraico e naquele momento, no Museu do Holocausto, ele fazendo a seguinte declaração, que Lula
não era bem-vindo, portanto aqui o episódio persona não grata em Israel, e que ele só seria bem-vindo em caso de retratação do governo brasileiro, que até o momento, pelo que está se desenhando, não deve fazer nenhuma menção nesse sentido. Sem entrar no juízo de valor, se a fala do Lula foi boa ou ruim, foi correta ou errada, porque o mundo se divide em opiniões, tem como você trazer com o professor opiniões de países que defenderam Lula, países africanos que mostraram ali alguma satisfação, e tem também críticas, tem um silêncio, especialmente de grandes países ali como Estados Unidos, países da União Europeia. Sem entrar neste mérito, o embaixador brasileiro foi colocado numa arapuca, porque chegou no Museu do Holocausto, recebeu ali um puxão de orelhinha em hebraico, depois teve uma coletiva que já estava prevista que fosse acontecer, ou seja, foi um cerco armado para que aquilo fosse feito daquela maneira, uma ação um pouco diferente do que aquela diplomática que o Brasil vinha fazendo. Esse mapa aqui, a Rose Martins, que é internacionalista da UFRJ, me ajudou a montar, e ele mostra como essa ferramenta foi utilizada ao longo dos governos Lula e Dilma como um sinal diplomático, um sinal de que a relação entre os dois países não está bem. Então, não é exatamente um conflito, não é exatamente uma guerra, mas é um sinal amarelo que se acende para o alerta entre a relação dos países. E mostra que é diversificado, você tem aqui países de todo tipo, da América Latina, países da Europa, e você tem o caso de Israel, que é um precedente aberto 10 anos atrás com a crise do anão diplomático, né, Carol?